Agora, o nosso repórter Tarek Cardoso vai falar sobre o impacto do aumento dos combustíveis na geração de renda dos motoristas de aplicativo. Acompanhe. O preço dos combustíveis tem saltado há meses. O último reajuste aconteceu no dia 18 de junho, quando a gasolina aumentou mais de 5% e o diesel mais de 14%. O preço do diesel e da gasolina já é encontrado acima dos R$ 8,00 na maioria dos estados do país. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, em pelo menos 23 estados, o diesel comum já está nesta faixa de preço. No caso da gasolina, o combustível foi verificado acima dos R$ 8,00 em 17 estados. Aqui em Goiás, ainda é possível encontrar na faixa de R$ 7,30. Para os trabalhadores do setor de transporte, os aumentos têm inviabilizado os lucros. O caso dos motoristas de aplicativos é um dos mais complicados. Comparando a última festa do Divino Pai Eterno com a festa de hoje, a gente está sofrendo um pouco com as altas dos preços, né? Principalmente a alta do combustível. A inflação um pouco alta e o pessoal reduziu um pouco o custo monetário para transporte, né? Aí a gente vai sofrendo, vai levando um pouquinho de cada jeito e vai dando certo. Uai, tá complicado, né? Porque a gente depende muito da plataforma do aplicativo, né? Igual a gasolina só aumentando aí e o aplicativo não aumenta pra gente. Tá quase, pra te falar a verdade, tá quase inviável ficar fazendo esse trajeto e de volta, sabe? Porque a gente pede um valor, a pessoa acha muito alto, entendeu? Mas a pessoa tem que levar em consideração também que a gente só faz uma viagem, só a viagem de ida. A viagem de volta a gente geralmente volta vazio, entendeu? E esse preço de combustível, então a gente tem que colocar isso tudo na ponta da caneta, sabe? Senão a gente acaba tomando prejuízo. Mas realmente o combustível está muito caro, cara. Se continuar assim vai ficar difícil, vai ficar inviável de rodar. É uma situação muito complicada mesmo. A gasolina já está custando mais de R$ 8,00 na maior parte do país. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em pelo menos 17 estados, ela já ultrapassa esse valor. Essa também é a realidade do diesel em pelo menos 23 estados. O economista Danilo Orcida vai conversar comigo agora sobre esse assunto. Danilo, ótimo dia para você. Obrigado por falar com a gente aqui no Santo Café. Bom dia, Wilker. Um bom dia especial a todos e a todas que nos assistem. Então, Danilo, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que limita a 17% a cobrança de ICMS sobre combustíveis. Alguns estados, como São Paulo e Goiás, já anunciaram uma redução do imposto sobre o diesel e a gasolina. Eu quero saber, isso deve impactar imediatamente no preço visto nas bombas ou não? Olha, acredito que esta redução tributária, sim, tem um impacto direto no custo, né, no custo de produção e distribuição. Isso vai resultar, sim, em redução do preço dos combustíveis. Agora, eu acredito que não de uma forma tão imediata. Embora o Estado de Goiás já tenha anunciado na data de ontem essa redução tributária, é importante notar que o empresário ele ainda tem um estoque que foi adquirido com custos, né, com os custos até então praticados com alíquota de 30%. Então, acredito que esse efeito ele deva demandar aí, em média, uma semana e meia, e há uma tendência, sim, com esta desoneração tributária praticada, há uma tendência agora de criar um espaço para a redução de preço. Tomara que a gente veja isso chegando na ponta, né? Chegando no bolso do brasileiro. Quais as justificativas para essas altas tão expressivas que a gente tem acompanhado nos últimos meses aqui no Brasil e também fora? Wilker, quando falamos de combustíveis, nós temos, acredito que, 2 pontos de explicação. Um deles é a questão da tributação. É inegável que a tributação no setor é extremamente pesada. E o que temos agora, nesse momento, com a redução tributária, é a correção de uma distorção histórica. E chama destaque e te digo que isso não se trata de nenhuma benevolência do poder público ou dos governadores, pelo contrário. Se trata, em verdade, do cumprimento de uma decisão judicial de novembro do ano passado, que determinou, a partir de janeiro de 2024, a redução da alíquota do ICMS para 17% em relação ao setor essenciais da economia. E note que 17% é a alíquota que incide sobre a maioria dos produtos. Portanto, nós estamos apenas restabelecendo a calibragem da tributação
para a alíquota que tributa a maior parte dos produtos na economia. É importante... Pode continuar, perdão. Sim. Então, além da tributação, o outro ponto que interfere e muito nos combustíveis é a questão da precificação da moeda estrangeira. Como se trata de uma commodity, como se trata de um insumo cuja cadeia, né, de produção, distribuição, envolve contratos que são indexados ao dólar, na medida em que o dólar dispara, isso tem um reflexo também em relação ao preço que chega ao final ao consumidor. Então, eu vejo que são esses os dois pontos que explicam nessa sazonalidade de preços dos combustíveis. A gente só vê essas mudanças para cima, né, Danilo? Agora uma tentativa de reduzir o imposto para baixar o preço final ali, mas a gente percebe que os reajustes são sempre progressivos. Quero saber de você, existe a chance, a possibilidade de o preço dos combustíveis reduzirem de valor ou não? A tendência é de alta mesmo para os próximos meses e até para os próximos anos. Existe a possibilidade de fazer essa previsão nesse momento ou não? Olha, acredito que agora nós temos uma desoneração tributária significativa. Perceba, a alíquota do ICMS, que era 30% na gasolina, caiu para 17%. Nós estamos falando aí de algo em torno de 12 a 13 centavos de diferença, de 3 pontos percentuais, né? E note que isso é significativo quando falamos em relação a custos. Agora, é importante que essa redução, né, da desoneração tributária seja repassada para o preço final, para as bombas de combustíveis. Isso não pode simplesmente representar um aumento de margem de lucro do empresário, dos donos de postos. Eu vou chamar à memória aqui um caso que tivemos em relação à redução tributária do diesel. Há alguns meses atrás, o governo federal reduziu a zero as alíquotas de PIS e COFINS, que são dois tributos que incidem em relação aos combustíveis. Houve uma redução em relação ao gás de cozinha e houve uma redução em relação ao diesel, que é o principal combustível, né, da malha rodoviária, o principal combustível dos caminhões. Atendendo a essa demanda dos caminhoneiros, houve uma política de incentivo e não chegou. Pelo contrário, nesse período foi possível perceber, inclusive, aumento do preço do diesel. Então, é nesse ponto que acredito que é preciso, sim, um olhar muito atento agora ao né, pós-desoneração tributária, porque essa desoneração não pode ser interpretada como um mero aumento de margem de lucro do empresário. É importante, sim, que isso seja repassado aos preços finais que chegam aos consumidores. Tá ótimo, Danilo. Obrigado por conversar com a gente, nos ajudar a entender um pouco melhor a respeito desse preço do combustível, né? A gente sabe que isso é muito instável, tem a questão política também que envolve as mudanças recentes na Petrobras. Isso vai impactar na vida de todos nós, inclusive daquelas pessoas que não andam de carro, né? Muitas pessoas acreditam que só quem tem carro sente, mas a gente sabe que isso pressiona a inflação, prejudica o orçamento de todas as famílias. Conseguimos entender um pouco mais essa realidade conversando com você. Até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Na ocasião, desejo uma excelente semana a todos. Igualmente. Tchau, tchau.